Rambo, First Blood Part 2 não foi apenas uma sequência de ação, foi uma detonação cultural, reescrevendo as regras do cinema blockbuster dos anos 80. Explosões iluminaram as selvas, egos se chocaram por trás das câmeras e Hollywood colidiu com a política da Guerra Fria. O que o público viu foi Sylvester Stallone disparando flechas explosivas. O que não viram: ferimentos reais, brigas de estúdio, interferência do governo e uma produção à beira do caos. Hoje vamos revelar 20 fatos estranhos sobre Rambo, First Blood Part 2, que a maioria dos fãs nunca ouviu. E esperem só, até ouvirem o fato bônus, um segredo tão bizarro que chega a borrar a linha entre propaganda e cinema. Preparem-se, vamos mergulhar. Primeiro, James Cameron escreveu o rascunho inicial. Antes de Stallone ter controle criativo, James Cameron, sim, o futuro diretor de Titanic e Terminator 2, escreveu o roteiro inicial. Cameron imaginou um thriller de guerra mais realista com dois Rambos se unindo. O segundo Rambo, um parceiro espirituoso feito para equilibrar a intensidade de Stallone. Stallone, segundo relatos, adorou as cenas de ação de Cameron, mas descartou a ideia de Rambo 2 por completo. Ele sentiu que o público queria um herói icônico, não um filme de amigos. Stallone reescreveu seções enormes, cortando a maior parte do diálogo e impulsionando o espetáculo de ação. Cameron mais tarde brincou que a versão dele tinha mais profundidade, enquanto a de Stallone tinha menos política, mais explosões. Essa escolha fez do filme um sucesso de bilheteria, mas também o transformou em uma fantasia exagerada. 2. Stallone quase morreu numa explosão. Durante uma das sequências de batalha na selva, Stallone insistiu em ficar perigosamente perto de uma parede de detonações para realismo. As cargas pirotécnicas falharam, detonando segundos antes e lançando detritos a centímetros do seu rosto. Membros da equipa arrastaram-no para longe, chocados por quase terem perdido a sua estrela. O braço de Stallone estava contundido e queimado, mas ele recusou tratamento hospitalar. Em vez disso, ele aplicou gelo e voltou ao set. A plateia consegue sentir o cheiro de falsidade, ele teria dito à equipe. O quase acidente aterrorizou os produtores, mas a obsessão de Stallone pela autenticidade o fazia ir além. Para muitos, confirmou que a linha entre atuação e combate real havia se confundido em Rambo II. 3. O filme foi gravado na Tailândia, não no Vietnã. Embora ambientado no Vietnã, o filme foi rodado principalmente nas selvas úmidas da Tailândia. A produção teve que lidar com chuvas de monções, cobras venenosas e calor opressivo. Stallone teria perdido 9 quilos só de suar nas cenas, na umidade densa. Moradores tailandeses foram contratados como figurantes, fazendo papéis de aldeões e soldados inimigos, muitas vezes em condições brutais. Para simular as aldeias devastadas pela Guerra do Vietnã, a equipe construiu cenários enormes que tiveram de ser reconstruídos várias vezes depois que tempestades os destruíram. A autenticidade dos locais adicionou realismo, mas por trás das lentes, a equipe enfrentou sustos de malária, pontes em colapso e constantes falhas logísticas. O que o público via como o campo de batalha de Rambo era, para a equipe, uma verdadeira missão de sobrevivência. 4. O governo dos Estados se envolveu. Não era apenas um filme de ação de Hollywood. Ficou envolvido com a política da Guerra Fria. O Pentágono revisou partes do roteiro e ofereceu consultoria, preocupado com a forma como os prisioneiros de guerra e a política militar americanos eram retratados. As reescritas de Stallone penderam para o espetáculo patriótico, alinhadas à narrativa da força americana da era Reagan. O próprio presidente Reagan mais tarde mencionou Rambo num discurso dizendo: "Vi Rambo na outra noite. Agora sei o que fazer da próxima vez." Não foi uma piada. Rambo II. A missão tinha se tornado munição para propaganda, uma arma cinematográfica moldando a autoimagem do CSI nos anos 80. O que o público considerava apenas um entretenimento de pipoca carregava um peso político real no mundo. 5. O salário de Stallone era simplesmente astronômico. Por volta de meados dos anos 80, Stallone já era uma das estrelas mais lucrativas do planeta. Para Rambo II, ele embolsou um salário impressionante de $12 milhões, um pagamento recorde na época. Para colocar em perspectiva, isso foi mais do que o orçamento total do filme para efeitos especiais. O acordo de Stallone também lhe deu grande controle criativo.
escrever o roteiro, aprovar o elenco e definir o tom do filme. Críticos depois alegaram que esse poder irrestrito resultou num filme desequilibrado, ação espetacular, mas narrativa caricata. Ainda assim, o cachê de Stallone o firmou como um dos atores mais bem pagos da década em Hollywood, abrindo um precedente. No fim dos anos 80, estrelas exigiam controle e dinheiro numa escala que estúdios nunca tinham visto. 6. Richard Crenna foi um substituto de última hora. O coronel Sam Troutman, o mentor ranzinza de Rambo, seria originalmente interpretado por Kirk Douglas. Douglas chegou a ir para o set, mas em poucos dias ele abandonou o filme. Ele queria que Rambo morresse no final, espelhando o tom trágico do primeiro filme. Stallone e os produtores rejeitaram isso, insistindo num final vitorioso. Com a saída de Douglas, a produção teve que se virar. Aí entra Richard Crenna, que havia originado o papel no primeiro First Blood. Ele foi chamado à Tailândia de última hora, às vezes atuando sem falas totalmente decoradas, pois os roteiros eram reescritos da noite para o dia. Sua presença grisalha e imponente equilibrou a energia explosiva de Stallone. A atuação de Crenna proporcionou um grande equilíbrio. Sem ele, o filme corria o risco de desmoronar em puro caos. A ironia? O caos da sua escalação acabou por se tornar um dos elementos mais suaves na tela. 7. A flecha explosiva foi quase cancelada. Uma das imagens mais icônicas, Rambo atirando flechas explosivas, nem sempre fez parte do plano. Rascunhos iniciais previam apenas armas de fogo tradicionais, mas Stallone insistiu em algo visualmente inesquecível, argumentando: balas são chatas. Passion Project. Precisamos de choque. Equipes de efeitos especiais criaram mini-ogivas que explodiam no impacto, gerando bolas de fogo cinematográficas. A cena, porém, era aterrorizante de filmar. As flechas precisavam de explosivos, mais seguras para Stallone manusear. Falhas podiam ter sido fatais. A equipe ficava atrás de escudos anti-explosão durante as tomadas. Quando a versão final iluminou a tela, o público rugiu. Não era só armamento, era a criação de mitos. A flecha explosiva virou símbolo do excesso de ação dos anos 80, um truque que podia ter explodido de um jeito bem diferente. 8. A faca que é do Rambo. Era um personagem em si. A faca de sobrevivência gigante não era apenas um adereço. Tornou-se um dos personagens mais comentados do filme. Stallone trabalhou com o renomado cuteleiro Jimmy Lyle, apelidado de O Cuteleiro das Estrelas, para projetar a lâmina. Ao contrário da faca de caça de First Blood, esta era ainda maior, apresentando dentes de serra e um cabo oco com ferramentas de sobrevivência. Stallone queria que a faca parecesse intimidante o suficiente para ser temida antes mesmo de ser brandida. No set, a lâmina era tão afiada que, segundo relatos, cortava adereços sem querer. A equipe o apelidou de O Vilão Silencioso. O merchandising logo explodiu, com réplicas vendidas no mundo todo para fãs que queriam ter um pedaço do poder de Rambo. O que começou como uma ferramenta para a sobrevivência se tornou um ícone cultural por si só. 9. Julia Nixon enfrentou hostilidade no set. Julia Nixon, escalada como Cobal, aliada de Rambo e breve interesse amoroso, enfrentou desafios significativos durante as filmagens. Como recém-chegada, ela entrava num ambiente dominado pela testosterona, por Stallone e consultores militares. Alguns membros da equipe duvidavam da sua capacidade de se impor diante de Stallone. Pior, figurantes teriam zombado do sotaque dela nos intervalos. Stallone, no entanto, defendeu a sua atuação, ensaiando frequentemente cenas em privado com ela para aliviar a pressão. Nixon mais tarde revelou que se sentia isolada, mas orgulhosa do seu trabalho, especialmente durante sequências emocionais como a morte trágica da sua personagem. Apesar de ofuscada por explosões, a breve aparição de Cobal deixou uma marca duradoura. A sua vulnerabilidade concedeu a Rambo uma conexão humana bastante rara. Por trás das câmeras, a sua própria batalha espelhava o tema mais abrangente do filme, a luta pela sobrevivência contra todas as probabilidades. 10. A rotina de exercícios físicos de Stallone. Foi extremo. O físico de Stallone em Rambo II tornou-se lendário, mas teve um custo brutal. Determinado a parecer uma arma viva, ele treinava até 4 horas por dia, misturando musculação, treinos de boxe e cardio sem fim, sob o calor sufocante da Tailândia. Sua dieta era quase de inanição: aveia no café da manhã, grelhados,
para o almoço e pouco mais. A certa altura, a gordura corporal dele caiu para menos de 3%, perigosamente baixo para a saúde. Os membros da tripulação temiam que ele desmaiasse. Stallone mais tarde admitiu que o regime o deixava irritado e exausto, mas insistiu que era necessário. Não dá para fingir um corpo desses, ele explicou. O resultado? Um físico que definiu os heróis de ação dos anos 80. Curta e se inscreva, pois a história só fica mais explosiva daqui. 11. Os veteranos do Vietnã criticaram o filme. Embora Rambo II, a missão tenha se tornado um gigantesco sucesso de bilheteria, nem todas as audiências o aceitaram. Muitos veteranos do Vietnã sentiram que a representação do filme distorcia a sua própria realidade. Alguns criticavam a trivialização da guerra, transformando-a em espetáculo de gibi. Outros ressentiam a fantasia de um homem resgatando prisioneiros, quando, na realidade, muitos veteranos ainda lutavam contra a burocracia, trauma e abandono em casa. Os veteranos de guerras estrangeiras criticaram publicamente o filme, chamando-o de um insulto àqueles que de fato serviram. Stallone defendeu o filme, dizendo que era uma fantasia de justiça para os que se sentiam abandonados. No entanto, a reação negativa evidenciou o abismo entre a narrativa de Hollywood e a experiência vivida. O que o público aplaudiu como um escapismo emocionante, muitos veteranos viram como uma dolorosa distorção de uma guerra bem real. A queda do helicóptero quase parou a produção. Uma grande cena com helicópteros soviéticos quase virou um desastre. Nas gravações, um helicóptero de acrobacia perdeu o controle ao manobrar perto das árvores. O piloto atingiu um galho, fazendo a aeronave girar perigosamente antes de recuperar a estabilidade a segundos de cair. Elenco e equipe se dispersaram, convencidos de que iriam testemunhar um acidente fatal. O piloto abalado manteve o helicóptero no chão por horas, enquanto mecânicos o inspecionavam. Representantes do seguro ameaçaram paralisar toda a produção. Stallone, segundo relatos, argumentou ferozmente para continuar as filmagens, acreditando que a credibilidade do filme dependia de acrobacias aéreas autênticas. Os protocolos de segurança foram apertados depois, mas o incidente abalou a todos. Na tela, os helicópteros pareciam máquinas imparáveis. Fora dela, estavam a um erro de cálculo de se tornarem caixões no céu da selva. 13. As falas de Rambo foram reduzidas ao mínimo essencial. As primeiras versões do roteiro apresentavam Rambo a falar em monólogos longos e melancólicos sobre a guerra e a traição. Stallone cortou a maior parte. Ele argumentou que o personagem funcionava melhor como um homem de ação, não de palavras. Na montagem final, Rambo tinha apenas cerca de 50 falas em todo o filme. Esse minimalismo o transformou numa figura mítica, uma força silenciosa de vingança cuja linguagem corporal falava mais alto do que qualquer discurso. A equipe brincava que Stallone atuava com os músculos, não com a fala. Ironicamente, a falta de diálogo tornou Rambo mais icônico. Quanto menos ele falava, mais o público projetava suas próprias emoções nele. O silêncio não era vazio, era poder, e Stallone o empunhava como uma arma. 14. Os críticos o massacraram. O público não se importou no lançamento. Em 1985, Rambo II. A missão foi massacrado pela crítica. Roger Ebert o chamou de um desenho animado disfarçado de drama, enquanto outros o descartaram como propaganda ufanista. No entanto, o público lotou os cinemas, tornando-o um dos filmes de maior bilheteria do ano. A desconexão era impressionante. A crítica viu lixo, os fãs viram catarse. O filme explorou o espírito da época de 1980 da paranoia da Guerra Fria, dando aos americanos a fantasia de reescrever a história com força bruta. Para muitos, não era sobre precisão, era sobre recuperar o orgulho. O desprezo da crítica mal importava. A bilheteria mundial de 300 milhões de dólares do filme provou ter capturado algo primordial. Não a verdade, e sim o espetáculo. Não a realidade, mas a libertação. No confronto entre críticos e público, Rambo saiu vitorioso. 15. Stallone sofreu ferimentos reais. Durante as filmagens, por trás da imagem imparável de Rambo, estava o corpo maltratado de Stallone. Numa cena, ele mergulhou por uma cabana de palha, enquanto explosivos detonaram. Estilhaços rasgaram sua perna, exigindo pontos. Em outra, ele atravessou um pântano cheio de sanguessugas, saindo com infecções que tiveram que ser tratadas com antibióticos. Membros da equipe o lembravam mancando entre as tomadas, encharcado de suor e dor. Stall.
afirmando que o público sentiria a diferença se ele trapaceasse o perigo. Sua busca implacável por realismo o deixou literalmente marcado. Anos depois, ele admitiu que o custo cumulativo dos filmes Rambo e Rocky o deixou com lesões permanentes. O que os fãs viam como heroísmo sem esforço era, na realidade, um teste de resistência brutal que quase quebrou o homem por trás do mito. O campo de prisioneiros foi construído e queimado 2 vezes. O enorme cenário do campo de prisioneiros de guerra, completo com jaulas de bambu, torres de vigia e poços de lama, foi um dos maiores empreendimentos do filme. Construído no fundo da selva tailandesa, levou semanas de trabalho de equipes locais. O desastre atingiu. Uma tempestade de monções devastou, achatando estruturas e levando adereços. Com os cronogramas de filmagem já atrasados, os produtores ordenaram a reconstrução imediata do acampamento. Dias após a conclusão, efeitos de fogo controlados saíram do controle, queimando grandes seções do cenário. O pânico se espalhou pela equipe, mas a produção avançou, reparando e filmando simultaneamente. Na tela, o acampamento parece autêntico, sombrio e opressivo. O que o público não sabia é que era uma zona de guerra, uma construção frágil que teve de sobreviver ao tempo e ao fogo antes que Rambo sequer pisasse lá dentro. Um dos personagens mais arrepiantes do filme, o implacável oficial soviético Podovsky, não foi interpretado por um russo. Em vez disso, o papel coube ao ator americano Steven Berkoff, conhecido por interpretar vilões em Um Tira da Pesada e mais tarde em 007 contra Octopussy. A escolha foi deliberada. Stallone queria uma presença teatral, alguém que pudesse sorrir com malícia operática. Berkoff se entregou ao papel, entregando falas com precisão gélida, embora seu sotaque fosse frequentemente criticado como exagerado. Nos bastidores, ele entrou em conflito com Stallone sobre a motivação do personagem, querendo mais profundidade do que o roteiro permitia. Stallone o desautorizou, insistindo que o vilão deveria encarnar pura crueldade. O resultado? Uma atuação que os críticos ridicularizaram como unidimensional, mas que o público instantaneamente memorizou. Podovsky não era real, mas inesquecível, um inimigo criado inteiramente para vingança cinematográfica. S-18. O filme desencadeou protestos internacionais. Enquanto o público americano aplaudia, Rambo II provocou indignação no exterior. Nas Filipinas, veteranos protestaram contra a representação de asiáticos como inimigos sem rosto. Na Rússia, a mídia estatal a criticou como histeria antissoviética. Mesmo na Tailândia, onde o filme foi rodado, alguns moradores reclamaram de como os aldeões foram retratados como vítimas indefesas ou colaboradores traidores. A controvérsia cresceu tanto que vários países baniram temporariamente o filme dos cinemas. Stallone rejeitou as críticas, argumentando que o filme era entretenimento, não um documentário, mas os protestos provaram que seu impacto cultural ia muito além de Hollywood. O que era para ser um escapismo de pipoca tornou-se um ponto de discórdia em debates globais sobre guerra, propaganda e a imagem da América no exterior. Rambo não era apenas um herói, ele era um para-raios para a atenção internacional. A bandana de Rambo tornou-se um ícone de moda global. Aquela simples bandana vermelha amarrada na testa de Rambo tornou-se um dos acessórios de moda mais copiados dos anos 80. Vendedores ambulantes de Nova York a Tóquio comercializavam réplicas para crianças que desejavam incorporar o visual de guerreiro de Stallone. Até mesmo grandes estrelas do esporte passaram a usar essas faixas em homenagem, transformando o acessório num verdadeiro símbolo de tenacidade. O que muitos fãs desconheciam, no entanto, era que aquela faixa de cabeça havia sido improvisada. Stallone pediu isso nas filmagens para o suor não arder nos olhos no calor da selva. A equipe de figurino amarrou uma tira de tecido em sua cabeça e o visual pegou. A solução prática se tornou um ícone da cultura pop. Não era apenas um traje, era um mito. A bandana de Rambo dizia tudo sem precisar de palavras. Dor, resistência, rebelião, pura sobrevivência. Um simples pedaço de tecido se transformou em lenda. Quase teve um final muito diferente. Num rascunho inicial, Rambo não sobrevive. O clímax o levava a sacrificar-se para salvar prisioneiros de guerra, morrendo sob uma saraivada de balas. Stallone vetou a ideia, insistindo que o personagem precisava viver para que o público acreditasse na redenção. Em vez disso, a versão final termina com Rambo se afastando após um discurso amargo de soldados abandonados.
Essa escolha não só preparou Rambo 3, mas também transformou Rambo numa figura de franquia contínua. Ainda assim, o final alternativo assombrou alguns fãs quando os detalhes vazaram. Imagine a mudança cultural se Stallone tivesse permitido que seu herói morresse em 1985. Rambo poderia ter permanecido um ícone trágico, em vez de um símbolo interminável de indestrutibilidade. Uma escolha remodelou décadas de sequências, merchandising e reconhecimento global. A sobrevivência não era apenas na tela, era uma estratégia narrativa, fato bônus, uma exibição secreta da CIA. Talvez a reviravolta mais estranha no legado de Rambo II é que o filme foi supostamente exibido em particular para oficiais da CIA pouco depois do seu lançamento. A agência, intrigada pela sua representação de missões secretas no Sudeste Asiático, quis avaliar a sua influência na percepção pública da Guerra do Vietnã. De acordo com fontes internas, alguns oficiais acharam o filme ridiculamente irrealista, enquanto outros temiam que pudesse alimentar teorias da conspiração sobre prisioneiros de guerra abandonados. A ideia de que um blockbuster de ação foi dissecado pela comunidade de inteligência americana borra a linha entre entretenimento e propaganda. O que começou como a sequência de Stallone tornou-se objeto de análise governamental. Poucos filmes de Hollywood conseguiram essa estranha honra de serem julgados não apenas pelo público, mas por espiões que avaliavam seu impacto na própria história. Rambo, programado para matar, não foi meramente mais um filme de ação. Foi suor, fogo e sangue derramados nas selvas da Tailândia. Era política disfarçada de espetáculo, fantasia passando por justiça e mito forjado do perigo. A criação de Stallone não só dominou os cinemas, ela redefiniu o que um herói de ação poderia ser e o que Hollywood ousou vender como vitória. Se gostou de descobrir estas histórias ocultas, deixe seu like, inscreva-se e comente qual fato mais te chocou. E lembre-se, às vezes as batalhas mais selvagens não estão na tela, mas por trás da câmera.